paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Caros amigos, companheiros de ideal espírita cristão, prezados internautas que nos acompanham pelo site da CETJ, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em sua doce paz. Crone, médico, que depois da Segunda Guerra Mundial deixou de salvar vidas para escrever sobre vidas e se notabilizou com um livro chamado Pelos Caminhos de Minha Vida, pôde narrar uma peculiar história. Em uma pequenina cidade do continente europeu, num daqueles Países Baixos, vivia dois amigos. Eles haviam estabelecido os elos da amizade desde o período da infância e haviam estabelecido que quando se tornassem adultos, os dois iriam abraçar a vida monacal, iriam dedicar a vida a Jesus. E isto realmente aconteceu. Quando saíram da adolescência para entrar na fase adulta, os dois jovens entraram para a ordem dominicana, que na Igreja Católica Apostólica Romana é a ordem dos intelectuais. Naquela ordem, logo, os dois amigos se destacaram. E embora fossem muito unidos, eles eram totalmente diferentes. Um amigo era extrovertido e o outro muito tímido. O extrovertido logo destacou-se dentro da ordem, com a fluência verbal para fazer as homilias, também os sermões. E o que era tímido dedicou-se ao trabalho braçal. Um era a garganta de ouro, por onde o Senhor falava, e o outro era que dava força para que o Senhor falasse pela garganta de ouro, já que dedicou a sua vida para orar em favor do seu amigo, para que ele pudesse levar a mensagem do Evangelho de Jesus por meio da sua palavra. E não demorou muito para que aquele orador ficasse conhecido não apenas na pequenina cidade onde eles moravam, como também em várias partes na região onde ele residia. Foi chamado a viajar, a estar em outras cidades, a fim de poder pregar aos fiéis católicos. Tal não foi a sua surpresa quando ele recebeu uma carta que vinha de Roma, convidando-o para que ele pudesse mudar-se para aquela cidade, a fim de poder ser o representante da ordem dominicana. Ele foi convidado a ser o orador principal da ordem, e em nome dela iria viajar todo mundo. O orador eloquente despediu-se do amigo tímido. Era a primeira vez que os dois iriam se separar. E ele foi para Roma para cumprir a sua missão. Os anos se dobraram, até que ele recebeu o maior convite que alguém poderia receber dentro do seio da igreja. Iria falar para o Papa. Seria um evento realizado no Vaticano, em homenagem a São Domingos, o criador da ordem dominicana.
estariam reunidos na grande catedral o Papa, os cardeais e todos os fiéis católicos que desejavam escutar falar a respeito daquele homem comum que havia trazido ao mundo a ordem dominicana. O orador havia se preparado. Aquele era o grande dia da sua vida. Logo depois das convenções sociais, as apresentações naturais, ele foi chamado ao púlpito para fazer o seu sermão. Fez os cumprimentos iniciais e, quando ia contar a história de São Domingos, a história que ele tanto conhecia, esqueceu-se. Um branco em sua mente. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Naquele momento em que a catedral estava em silêncio para poder escutá-lo, o Papa o olhava admirado. Ele recordou-se que todas as vezes quando nós memorizamos alguma coisa e nos esquecemos, devemos voltar ao princípio, porque a memória puxa a informação. E ele resolveu voltar ao princípio. Fez os cumprimentos iniciais. Disse que iria contar a história de São Domingos, mas a mente não fez ele recordar. E diante daquela situação constrangedora, a única coisa que ele pensou em fazer foi simular um desmaio. Ele desmaiou, caiu para trás, e os médicos do Papa vieram atendê-lo. Foi levado às pressas para o local apropriado para o atendimento médico dentro do Vaticano. E é claro que aquela solenidade deveria prosseguir. Outro frei da ordem dominicana foi chamado para fazer o sermão. E ele ficou nas câmaras papais, sendo então supervisionado pelos médicos. Depois que o evento terminou, ele, simulando que havia melhorado, foi para os seus aposentos. E aquela noite, ele chorou amargamente. Porque ele havia percebido que, embora falasse de Jesus, Jesus estava bem distante do seu coração. Era um orador orgulhoso, que falava do Evangelho, mas não sentia a proposta dentro do seu coração. E foi tomado de uma tristeza tão profunda, que a melancolia, a depressão, começou a invadir a sua alma. E no passar dos dias, uma estranha saudade da cidade onde morava, especialmente do seu amigo, que há tanto tempo ele não via. Escreveu às autoridades eclesiásticas da ordem dominicana, pedindo autorização para tirar alguns dias de descanso. Queria retornar à sua cidade. E o foi. Dias depois de haver escrito para o prior da sua cidade que ele estava retornando, foi recebido com uma grande festa. A pequena igreja de sua cidade estava superlotada. Todos vieram acolher o orador famoso da ordem dominicana que chegava na cidade. O sacerdote local fez a homenagem durante a missa para aquele que chegava. Superlotada a igreja, ele assentado em lugar de destaque no altar, achava estranho, porque a única pessoa que ele não vira foi o seu amigo. O amigo de longas datas, que já há tanto tempo não via, que deveria estar assentado na primeira fila para poder recebê-lo, ali não se encontrava. Quando acabou a homilia, todos vieram cumprimentá-lo. Ele, ansioso para que tudo terminasse,
E quando terminou, ao chegar na sacristia da igreja, o orador eloquente perguntou ao padre local pelo seu amigo. E o padre, assustado, lhe disse: mas tu não ficaste sabendo? De quê? O seu amigo faleceu. Já há alguns dias, ele voltou à casa do pai, vítima de uma pneumonia galopante. O orador levou a mão ao peito. Não podia acreditar na informação que estava recebendo. E onde ele está sepultado? No interior da igreja, na parte de trás, onde temos o cemitério, somente para os padres da nossa ordem, ele está sepultado. E o Senhor me levaria até o local. O padre acompanhou o orador. E quando lá chegou, ele debruçou-se sob a lápide do sepulcro e chorou amargamente. Quando ele levantou os olhos e olhou na lápide, lá estava o nome do seu amigo, a data e a hora que ele havia falecido. Quando ele se deteve na data, ele olhou para o padre e perguntou: mas este foi o dia que ele morreu? Essa foi a data que ele voltou para a casa do nosso pai. Eu fui o padre responsável por lhe dar a extrema-unção. E ele me confidenciou algo que encheu meu coração de profunda alegria, mas ao mesmo tempo de grande tristeza. Segurando nas minhas mãos, álgido de suor por causa da pneumonia, ele me disse: padre, hoje eu parto para a vida eterna. E a única coisa que trago dentro do meu coração é uma profunda dor. Porque hoje é o dia mais feliz do meu amigo. E eu não poderei orar por ele, porque não mais estarei aqui na terra. E morreu nos meus braços. Eu mesmo, continuou o padre, pude visualizar muitas vezes o seu amigo ajoelhado diante do altar, orando por ti. Quando ele recebia o comunicado dos jornais da ordem dominicana, falando o dia e hora das suas palestras espalhadas pelo mundo, ele fazia a conta do fuso horário, ajoelhava-se por orar por ti. E ele me disse que naquele dia que você falaria ao Papa, na catedral, no Vaticano, ele não pôde orar por você. Naquele momento, o orador que encontrava-se no chão chorando, ele compreendeu a grande ponte. O seu amigo era a ponte. Era o amigo que o sustentava por meio da oração, para que ele pudesse realizar o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. E para aprender a despertar dentro do coração a humildade e o amor, ele resolveu deixar o cargo de orador e foi abraçar as tarefas mais humildes dentro da ordem para aprender a servir. Durante o largo período da história da humanidade, o homem pôde adorar a Deus sob diversas formas, porque houve um tempo que o homem adorava a Deus por meio do fogo, dos relâmpagos, dos trovões, da natureza. Depois o homem compreendeu que os deuses que eles adoravam deveriam receber oferendas para que ele pudesse se regozijar e dar de volta tudo aquilo que eles desejavam para as suas vidas. E o homem primitivo passou a utilizar de oferendas. Primeiro eram os frutos da terra,
A colheita farta, uma parte dela era tirada, onde se colocava no altar, para que eles pudessem então agradecer ao Deus da colheita tudo aquilo que haviam recebido. Depois, este mesmo homem compreendeu que os frutos da terra não eram bastantes para agradar a divindade e passaram a utilizar dos animais, doando sangue no altar. Matavam os animais, o sangue escorria e era a forma que eles tinham de poder louvar a divindade que eles acreditavam receber aquela oferenda, ficando muito grato. Mas um dia, esses homens perceberam que a divindade queria mais e passaram aos sacrifícios humanos. Primeiro eram os inimigos, aqueles que eram pegos nas guerras, depois eram mortos em adoração aos deuses. Mas depois, os parentes, aqueles que eram mais amados, eram levados à morte. Talvez uma das maiores histórias que conheçamos nas páginas do Antigo Testamento seja aquela ocorrida com Abraão, o pai do judaísmo. Ele que teve apenas 2 filhos e que um dia escutou a voz do Senhor a lhe dizer que deveria levar o seu filho Isaque ao Monte Moriá para ser sacrificado no lugar do cordeiro. Abraão, que cria em um Deus único, pois o povo judeu era o único povo que acreditava em um Deus único, ele teme fazer isso com seu próprio filho. Mas por amor a Deus, ele vai ao Monte Moriá. E ali chegando, ele, quando vai imolar o filho, escuta novamente a voz a lhe dizer que ele havia comprovado o seu amor desde antes. Embora Abraão vá nos trazer uma mensagem tão profunda da adoração, que é muito mais pelas atitudes interiores do que pelas atitudes exteriores, os homens não compreenderam isso. Porque fizemos de Deus um homem à nossa imagem e semelhança. A ideia antropomórfica que temos de Deus. Porque muitos acreditam que Deus é aquele velhinho de longas barbas brancas, assentado no seu trono com cajado na mão, escolhendo quem entra e quem não entra no reino dos céus. E que Deus é muito parecido conosco, segundo a crença antropomórfica, porque tem paixões, tem predileções, e quando ele é muito adorado, ele dá em dobro para o seu filho. Porque é o conceito que nós temos aqui na terra, o conceito de amor, ele se faz no presente que nós damos para a pessoa amada. Se fazemos uma viagem e levamos uma lembrancinha para a pessoa que ficou em casa, ela pega a lembrancinha com desdém e guarda, porque isso não é prova de amor. Mas se trouxer um presente bem caro, uma joia, um presente de alto valor, é o amor imenso que temos por aquela criatura. E essa ideia foi transferida para Deus. E lamentavelmente, nós tivemos massacres durante a história de homens e mulheres que foram mortos em nome da divindade. Embora o homem saísse do politeísmo, adoração a vários deuses, passando ao monoteísmo, a crença em um único Deus, a ideia equivocada seguiu de geração a geração. E nós tivemos, por exemplo, em Cartago, na África, pessoas que eram levadas à morte. 300 cidadãos por ano eram mortos em adoração a Deus. Na Itália, 30 afogamentos anuais
em nome da divindade. Na Grécia, eram feitas piras, onde homens e mulheres eram colocados dentro e queimados vivos para serem adorados ao Senhor. Na época da Idade Média, a Idade das Trevas, 10 séculos de dores e sofrimentos, desde o século V ao século XV, nós podemos viver as Inquisições e as Cruzadas. E em nome de Deus, homens e mulheres foram mortos, queimados, decapitados. Mas no século XIX, quando uma nova aurora se faz na Terra com a doutrina espírita, Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina, em O Livro dos Espíritos, a primeira obra, lançada 18 de abril de 1857, vai nos dizer a verdadeira adoração. Quando os benfeitores espirituais, especialmente na terceira parte dessa obra que trata das leis morais, o capítulo 2, Lei de Adoração, vai nos apresentar o sacrifício mais agradável a Deus. A doutrina espírita vai nos demonstrar quais são as realizações interiores que nós devemos fazer para provarmos o amor que temos a Deus. Porque as práticas exteriores, elas não têm valor algum quando não são feitas com o coração. Quando a criatura está num estágio em que ela necessita da prática exterior, mas faz com a alma, tem valor. Mas quando é apenas uma movimentação, um automatismo da vida, como a maioria das vezes nós fazemos, torna-se algo que não possui o valor devido, porque não sentimos com o nosso coração. Dentro da lei de adoração, os benfeitores nos apresentam um recurso extraordinário que a divindade nos deu para nos comunicarmos com Ele, que é a oração. A oração é o recurso que nos liga com o mais alto. Muito embora durante todo o período religioso que a Terra vivenciou, quase todos nós aprendemos a oração no verbo pedir. Nós utilizamos da oração para poder pedir e esquecemos das outras funções que ela possui. O Espírito de Verdade vai dizer que 3 funções tem a oração: louvar, agradecer e pedir. Quase todos nós não utilizamos o primeiro verbo, louvar. O que seria louvar a Deus por meio da oração? A benfeitora espiritual Meimei, no livro Pai Nosso, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde ela faz uma leitura sobre a oração do Pai Nosso, explicando essa oração dominical que nos foi ensinada por Jesus. Logo no primeiro capítulo, em que ela explica a primeira frase, Pai Nosso, ela conta uma pequenina história, que quando o mundo foi criado, todos os seres viventes começaram a meditar o que deveriam fazer para louvar o Criador. E logo, logo, o sol resolveu brilhar para iluminar os dias, aquecer os corações e fornecer a vida. As árvores começaram a transformar o gás carbônico em oxigênio para ser respirado. Oferecia também o alimento para aqueles que tinham fome. A abelha começou a fabricar o mel, a vaca a dar o leite. E cada animal, cada mineral e vegetal
começou a realizar uma movimentação interior para louvar o Criador. E Meimei termina a sua mensagem perguntando: e o homem? O homem tem louvado a Deus? Ela deixa o questionamento para ser respondido dentro do nosso coração. Leon Tolstói estabelece que um dia um sacerdote religioso estava indo à catedral. Quando passando por uma gleba, ele viu um lavrador que estava trabalhando a terra. E ele diz: vamos orar. O lavrador debruçou-se sobre a enxada e disse: não posso. Não posso porque estou arando. E o eminente mestre religioso disse a ele: fazes muito bem, porque arar é também orar. O trabalho é o melhor caminho para o louvor. São as nossas atitudes que demonstram a Deus o quanto nós somos gratos por sermos os seus filhos. O louvor, ele está colocado nas religiões, por meio muitas vezes das músicas, das belas melodias. Os nossos irmãos evangélicos comumente se reúnem nas igrejas protestantes e têm dias de louvor, onde durante horas eles permanecem cantando, louvando ao Senhor o dom da vida. No nosso movimento espírita, geralmente nós temos, logo no princípio das nossas reuniões, seja a música instrumental, seja a música cantada por alguém que é convidado, para fazer um ambiente para o início das nossas atividades doutrinárias. Mas raramente nós compreendemos, porque nós achamos que a música colocada no início é fazer fundo musical para a nossa conversa. E ao invés de nós criarmos o ambiente propício para a reunião, nós ficamos nos diálogos, muitas vezes fraternais, mas que não é o local devido. As nossas reuniões precisam de um ambiente espiritualizado, onde os benfeitores já estiveram aqui antes, para preparar tudo para que quando nós chegássemos, pudéssemos ter as benesses para a nossa vida. O louvor então se manifesta nos pequeninos gestos no nosso dia a dia. Mas também a oração, ela tem a função de agradecer. Muitos de nós recorremos aos nossos petitórios e esquecemos de voltar a utilizar da oração para agradecer o bem que nós recebemos. A gratidão é a movimentação interior do ser que demonstra a sua humildade, o reconhecimento de que é necessitado e que agora está aos pés do Senhor para agradecer as benesses que foram recebidas. Saber agradecer tudo o que nos é dado. O orador Divaldo Franco, um grande divulgador da mensagem cristã espírita pelo mundo, certa ocasião ele narrou que estava numa determinada cidade do nosso país, realizando palestras, quando ao final, o auditório superlotado, ele assentou-se em meditação e visualizou os benfeitores espirituais trabalhando os recursos em favor de todas as pessoas que ali estavam, inclusive dele mesmo. E agradecido, ele começou a orar a Deus e a Jesus pela oportunidade do trabalho e o quanto todos estavam recebendo. Quando a sua oração foi entrecortada pela presença da sua benfeitora espiritual, Joana de Ângeles. E Joana lhe disse: que fazes, meu filho? Estou orando, minha irmã. Estou agradecendo todo o bem que hoje recebemos.
Posso te dar uma orientação? Disse ela. É claro que sim, respondeu Divaldo. Mentalmente conversava com a benfeitora, enquanto transcorria o evento. Todas as vezes que fordes orar, agradeça o bem que te aconteceu, mas também agradeça ao mal que deixou de te acontecer. Quantas coisas poderiam ter acontecido para que você hoje não estivesse aqui? Então agradeça, meu filho, o mal que não te aconteceu. E ele incorporou na sua vida essa atitude. Agradecer pelo bem que acontece, pelo mal que deixou de acontecer. Viajando ao Canadá, ele foi convidado a fazer um seminário para falar do poder da oração. E ali, ele resolveu contar a experiência ocorrida aqui no Brasil. Na hora do intervalo, uma canadense veio procurá-lo. Era uma senhora, e com a ajuda do tradutor, ela disse: Mr. Franco, eu tenho algo para lhe dizer. Eu faço mais que a sua mentora manda. Ele ficou tão assustado e disse: mas a senhora faz mais que a benfeitora me ensinou? O que a senhora tem feito no recurso da oração? Ah, eu tenho orado pelo bem que me aconteceu, pelo mal que deixou de me acontecer, mas eu também oro pelo mal que me acontece, porque o mal que me acontece é um bem. É mais ou menos o seguinte: sairmos aqui do grupo nessa noite, sermos assaltados ali na avenida e olharmos para o alto e dizer: obrigado, Senhor, porque acabei de ser assaltado. Ou então descobrir que está com câncer: obrigado, Senhor, pelo câncer que surge na minha vida. É um sadomasoquismo? É claro que não. É o reconhecimento de que cada um temos exatamente aquilo que precisamos para a nossa caminhada. Sem revolta, sem blasfêmia, agradecermos a oportunidade para a nossa redenção. Buscando, é claro, andar por ruas menos escuras para não sermos assaltados, tendo o cuidado devido. Buscar, é claro, tratando da saúde para que enfermidades não surjam. Mas quando acontecer algo de ruim, ao invés da blasfêmia, o agradecimento. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade tão tumultuada, onde os nossos olhos só veem o que é ruim. Nós achamos que o nosso país está num caos e esquecemos de ver tantas coisas boas que têm acontecido. André Luiz diz que o mal não merece comentário, mas nós comentamos, nós divulgamos. Quantas coisas boas aconteceu hoje em Cabo Frio? E quantas foram aquelas que ficamos conhecendo? Bem poucas. Mas se acontecer um acidente, se acontecer um desastre na praia, se acontecer um homicídio, logo, logo nós sabemos, porque é noticiário da televisão, dos jornais. O bem não dá ibope, porque nós não gostamos de ver. Nós gostamos de ver o mal e comentá-lo. Enquanto nós divulgarmos o que é ruim, permanecerá as coisas ruins mostradas. Mas no dia em que nós acendermos a chama dentro do nosso coração, valorizando o que é bom, nós modificaremos ao nosso entorno. Joana de Ângeles, pelas mãos de Divaldo Franco, disse que nunca houve na terra tanto amor, mas os nossos olhos não são capazes de enxergar. Daí a necessidade, na nossa oração, nós agradecermos por tudo que temos recebido. O bem, o mal que deixou de acontecer e o mal que nos acontece. E os pedidos? A terceira função, que é pedir. Talvez nem precisemos falar a respeito desse verbo, porque ele já é do nosso cotidiano. A grande lista de petitórios. E é tão curioso que nós começamos a oração.
Senhor Jesus, muito obrigado por este dia e quero te pedir. E começamos, o marido, a esposa, o filho, o papagaio, o cachorro e toda a humanidade. Vamos enumerando. O que podemos pedir na nossa oração? Qualquer coisa. Qualquer coisa, Wellerson? Qualquer coisa. Inclusive as coisas materiais. Inclusive as coisas materiais. Mas daí a alcançar é um grande passo. Porque pedir é bater a porta. Mas é necessário nós caminharmos para poder abri-la. É preciso fazer a nossa parte. Porque alguém está desempregado e pede emprego. Será que o emprego baterá à sua porta? Ou é necessário a pessoa distribuir currículos, visitar empresas de recolocação profissional para poder conseguir um emprego? A pessoa está com problemas financeiros e hoje quem não os tem? Será que o dinheiro vai entrar na conta como uma mágica? Ou a pessoa terá que fazer um trabalho no orçamento para dar conta de pagar as suas contas e não ficar atrasado? A pessoa está com problemas afetivos no relacionamento com a família. Será orar e num passe de mágica a harmonia imperará dentro do lar? Ou será uma atitude íntima de transformação interior? O pedido pode e deve ser feito, mas é necessário nós fazermos a movimentação interior para poder alcançar. Muitas pessoas dizem que a oração ou a adoração é uma movimentação religiosa que foi criada pelas religiões para que os homens temessem a Deus e pudessem seguir as leis. Mas a oração tem um poder que já foi estudado pelos cientistas. A Universidade de Los Angeles, que possui um hospital onde realiza diversos tipos de tratamentos, os formandos em medicina ali atuam dentro do hospital, resolveram fazer uma experiência científica. Escolheram pacientes terminais, aleatoriamente. Pegaram o nome desses pacientes e enviou para um grupo de oração em São Francisco da Califórnia, a quilômetros de distância de Los Angeles. E ali, aquele grupo de oração iria orar em favor daquelas pessoas que tiveram seus nomes enviados. E, curiosamente, aquelas pessoas que tiveram seus nomes enviados tiveram uma melhora. E é claro que os cientistas não acreditaram. Era pura coincidência. Resolveram passar ao segundo estágio. Escolheram outros pacientes, que não eram aqueles que foram enviados primeiro, e contaram aos pacientes que alguém estaria orando por eles em São Francisco da Califórnia. Para a surpresa dos médicos, esse grupo teve uma melhora do que aquele que estavam sendo orados e não sabiam. Mas a ciência nunca dá mão à palmatória. E agora restava o último e terceiro estágio. Contaram ao paciente que alguém estava orando e pediu para que eles orassem também. E alguns pacientes tiveram alta. É a constatação científica de que a oração tem o seu poder, principalmente as orações intercessórias, que são aquelas orações que nós pedimos em favor de alguém. Quando nós nos compadecemos, quando nós pedimos para o restabelecimento moral daquela criatura. Porque até para pedir nós precisamos saber. Porque às vezes nós queremos ensinar para Deus o que Ele tem que fazer, porque Ele não sabe. Nós ficamos estabelecendo. Esse tem que ser curado, aquele tem que morrer, aquele tem que arrumar emprego. Nós ficamos estabelecendo para Deus
quais são as atitudes que ele deve tomar aqui na Terra. Irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier, nos narra uma história muito interessante de uma mãe espírita que tinha um jovem adolescente. Ele era amado por ela. E o jovem começou a ter alguns problemas de locomoção, a tal ponto que ficou entrevado em uma cama. Na flor da juventude, qual é a mãe que não sofre vendo o filho definhar por sobre uma cama? E ela começou a orar fervorosamente, para que Jesus pudesse curá-lo. Redobrou as atividades na casa espírita, para ter bônus horas, para ser auxiliada. Um dia, depois de várias semanas de oração, ela estava fazendo o café pela manhã, e quando ela se virou, o filho dela estava de pé. Ela encheu-se de alegria, chorou, abraçou o filho, ele também chorou, e os dois oraram juntos para agradecer. Porém, no final de semana seguinte, ele saiu com os amigos. Ela marcou hora e ele chegou mais tarde. No outro final de semana, ele chegou pela madrugada. Ela estava aflita, com o filho que não chegava e nem dava notícias. No outro final de semana, ele chegou alcoolizado. No outro, drogado. E no quinto final de semana, quando ele chegou em casa pela manhã, totalmente transtornado, ele violentou a sua mãe. E quando ele levantou a mão para ela, para violentá-la, ela em silêncio, ele foi para o quarto dormir, porque estava exausto da esbórnia de toda a madrugada. Ela foi ao quarto e orou a Jesus, dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade, e não a minha. E curiosamente, naquele dia, o filho dela não se levantou. Estava entrevado novamente na cama. Porque a experiência pela qual nós passamos é a necessidade para o nosso crescimento espiritual. E é assim que nós vamos aprendendo a lidar com a adoração no nosso dia a dia, escutando a resposta do mais alto que sempre vem. Toda oração tem a sua resposta quando feita com amor, mas nós não decodificamos a resposta, porque aguardamos que venha da forma que nós idealizamos. Mas Deus, que não desampara nenhum dos seus filhos, sempre nos ampara nos momentos de tormento e de aflições. O benfeitor espiritual Irmão X, em uma outra bela página, nos narra uma lenda acontecida há muitos anos em uma grande floresta, onde haviam 3 árvores. 3 árvores que tinham um hábito interessante naquela floresta. Elas faziam orações. A primeira árvore, ela dizia: Senhor Deus, eu quero servir mais. Eu sei que aqui na floresta eu transformo o gás carbônico em oxigênio, mas eu queria servi-lo mais. Eu queria me transformar em um belo trono, onde pudesse se assentar o rei mais rico de todos os tempos. A segunda árvore também orava e dizia: Senhor meu, aqui na floresta eu ofereço o alimento na copa da minha árvore, mas eu queria servir mais. Eu queria me transformar na carruagem que pudesse levar o rei mais rico de todos os tempos onde ele desejasse. E a terceira árvore, ela dizia que também sabia do seu compromisso e da sua missão na floresta, de oferecer a sombra generosa para os viajantes que passavam na estrada, mas ela queria ser uma torre, a torre do castelo do rei mais rico de todos os tempos. Essas árvores eram audaciosas, pediam muito,
Porque certa ocasião Chico Xavier disse que quando nós formos pedir a Deus, temos que pedir muito, porque Ele corta pela metade, o que oferece já está bom. É o que nós queríamos receber. Pede então sempre muito. Era o que elas faziam. Anos de oração. E um dia o anjo lhes apareceu. Um anjo bondoso enviado por Deus, que disse: a oração de vocês vão ser aceitas e o pedido será realizado. Elas não puderam acreditar. Logo, logo ficaram aguardando que o pedido fosse realizado. Mas algumas semanas se passaram, alguns meses, e continuaram sendo árvores. Deus não mente. Alguma coisa estava errado. Elas continuaram orando com fervor. Não desistiram. Até que um dia apareceu o lenhador. Cortou as 3 árvores e levou-as para a marcenaria. E começou a trabalhar com o tronco de cada uma delas. Que estranho! A primeira árvore, que havia pedido para ser um trono, transformou-se num coxo. No coxo de um curral, onde os animais vinham se alimentar. A segunda árvore, que havia pedido para se transformar numa carruagem, transformou-se no barquinho, foi jogada dentro de um lago para servir para os pescadores trabalhar. E a terceira árvore, então, que pediu para ser uma torre, foi jogada dentro de uma prisão para os ladrões se assentarem. Elas acharam tudo muito esquisito, mas não blasfemaram. Deus não erra. Ele nos prometeu que vai atender o nosso pedido e atenderá. E os anos se dobraram. Muitos anos passaram. Quando chegou na terra o maior rei de todos os tempos. E foi numa noite estrelada em Belém de Judá que Maria e José receberam nos seus braços, dentro de uma estribaria, no curral, o menino Jesus. E depois de acalentar nos seus braços o pequenino, Maria depositou aquela criança no coxo, que serviu para ele de trono. E naquele dia, a primeira árvore teve o seu pedido atendido. Foi o trono onde se assentou o rei mais rico de todos os tempos. Os anos passaram e esse menino, o rei solar, cresceu, tornou-se homem e foi divulgar as boas novas de alegria. Ao chegar em Cafarnaum, na casinha de Simão Pedro, onde muitas vezes hospedou-se, ele saía a viajar para as cidades ao entorno. E quantas vezes entrou dentro do barquinho? O barquinho foi a sua carruagem, que o levou para aqui e para ali, onde ele desejava ir. E naquele dia, a segunda árvore tornou-se a carruagem que levou o rei mais rico de todos os tempos para onde ele desejava. Mas este rei foi perseguido e foi levado à crucificação. E no dia fatídico, quando a multidão escolhe Barrabás e Jesus é levado à morte pela crucificação, uma madeira escalavrada é colocada nas suas costas. É a sua cruz, que ele deve carregar até o Monte Gólgota. Era a terceira árvore, que ao chegar no Monte da Caveira, ali se tornou a torre mais alta, onde viveu o rei mais rico de todos os tempos, por alguns momentos. Deus atende os nossos pedidos, da forma que nós necessitamos, para o nosso aprendizado e para a nossa evolução espiritual. Que nós possamos meditar sobre a proposta da adoração em nossas vidas.
Porque Jesus nos disse: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Mas para isso é preciso dar o primeiro passo, seguir adiante, para alcançarmos os nossos objetivos. Antes de nós voltarmos a palavra ao nosso dirigente da noite, nós vamos pedir a nossa técnica para que coloque um pequeno vídeo. Milhares de crianças morrem de fome no mundo inteiro, todos os anos. Moçambique, no sul da África subsaariana, tem 1.200.000 crianças órfãs em situação de risco. 600.000 devido ao HIV e à AIDS. Há 6 anos, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras trabalha intensamente para amenizar essa realidade e transformar a vida dessas crianças, criando centros de acolhimentos em suas comunidades, onde as crianças recebem refeição, higiene, educação e trabalho cultural através da música, com absoluto respeito à cultura local. Já são 2.600 órfãos amparados em 8 aldeias, mas há milhares passando fome e necessidades, aguardando uma oportunidade. Ajude a transformar a vida de mais crianças. Doando apenas R$50 mensais, você se torna um padrinho ou madrinha e permite que uma nova criança seja inserida nesse projeto de amor. É rápido e fácil. Basta entrar no site, se cadastrar e doar diretamente em uma das contas da ONG. Eu faço parte dessa corrente de amor. Venha transformar vidas você também. Fraternidade Sem Fronteiras. Esse projeto Fraternidade Sem Fronteiras, conforme foi apresentado, é um projeto que nós abraçamos e durante as nossas palestras temos divulgado. Trouxemos um folder para aqueles que se interessarem. Dentro dele nós temos a ficha de inscrição para aqueles que desejarem apadrinhar uma criança. Basta preencher, nos entregar ainda hoje e você estará automaticamente inscrito no projeto. A ONG entrará em contato para maiores informações. Também pelo site Fraternidade Sem Fronteiras, a pessoa pode se cadastrar para ser um padrinho. Além disso, nós doamos diversos direitos autorais dos nossos trabalhos, livros, DVDs e pendrives para essa instituição. Em especial, nestes dias que estamos passando aqui na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, desde quinta-feira, nós temos divulgado um pendrive, que é um recurso tecnológico que nós temos, para poder escutar palestras no nosso carro, nos afazeres domésticos, otimizando o nosso tempo. Esse pendrive vermelhinho, e nós temos 3 com temas diferentes, fala das leis morais. São 15 horas de gravação, 13 palestras. As leis morais, o livro dos Espíritos. A lei de adoração, essa palestra que hoje fizemos, está neste pendrive. Aqueles que tiverem interesse podem nos procurar ao final da nossa reunião. E o nosso último lançamento é este livro, Evangelho em Cores, com a proposta dos livros de colorir. Nós temos dentro da sociedade vários livros com a proposta do anti-estresse. Nós resolvemos aliar a proposta da terapêutica com a proposta espírita, iluminando o nosso coração com as cores do Evangelho. A pessoa lê a passagem evangélica e depois colore, colocando as cores do seu coração. Este e outros livros estão logo na saída do nosso auditório. O nosso muito obrigado. Que Jesus possa nos abençoar e possa nos envolver em sua paz, hoje e sempre. Uma boa noite a todos nós.